Estou voltando aqui, nós vamos passar por aquele momento da palavra. Olá, ouvintes do programa Jornada Feliz, voltamos, né? E agora a gente vai passar para aquele momento todo especial que muita gente aguarda, né? O momento da palavra. Mas antes da gente começar, eu queria estar falando para vocês, semana que vem vai estar acontecendo um curso maravilhoso de introdução à inteligência emocional organizado pelo coaching brasileiro, que é um dos mais renomados aqui no país, o Marcos Michele. Então, assim, vocês podem estar acessando depois lá no Instagram dele, Marcos Michele, né, para vocês saberem mais informações. Eu vou estar participando, vou estar transmitindo pelo meu Facebook, passando algumas informações. Liliane Costa, né, você pode estar acessando meu Facebook. Fui convidada especial para estar participando desse curso durante 3 dias e queria agradecer imensamente, né, a Silvana do Fala Sil. Então, porque inteligência emocional, gente, é algo que nos traz equilíbrio, né? A gente sempre fala isso aqui no nosso programa. E hoje, no momento da palavra, eu quero estar falando para vocês sobre cura interior, né? Como alcançar a cura interior. Então, assim, a cura interior, o que é? É a cura do nosso homem interior, da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né, dos sonhos. Então, é um processo pelo qual, por meio da oração a Deus, você é liberto de sentimentos de ressentimento, de rejeição, de autopiedade, né, de depressão, culpa, medo, tristeza, ódio, complexo de inferioridade, autocondenação e às vezes até mesmo senso de desvalor. Tem pessoas que se sentem desvalorizadas. Todos esses sentimentos negativos, uma vez acumulados no nosso interior, é o que vai gerando o que? Doenças, né? Que vai fazendo com que as pessoas elas se tornem amargas, não tenham mais esperança para a vida. E lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus nos fala o seguinte, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que nós podemos dizer é que a cura interior, ela começa pela renovação da nossa mente, né? Ou seja, a cura interior, a cura das feridas emocionais, ela é um processo de conscientização da nossa situação. Então, existem certas áreas na sua vida que elas precisam aí de um toque especial do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque às vezes ao longo de toda a vida que você foi vivendo, situações, circunstâncias que foram surgindo, né, foram ficando armazenadas aí lembranças ruins, tristezas, muitos fatos que às vezes te feriram, né, durante toda a sua vida, e só Deus, Ele sabe o que você já passou. E nessa tarde eu gostaria de fazer um convite a você, que você convidasse o Espírito Santo para trazer nessa tarde a sua memória, né, todas as situações que um dia já te causaram dor, para que você realmente descubra aí, através da ajuda dele, que chega de você ficar vivendo problemas antigos, né? Porque Deus, um dia, Ele enviou ao mundo seu Filho unigênito, Jesus, e Jesus lá na cruz, Ele pagou um preço, né? Através da graça aí de Deus, e Ele levou ali na cruz todo esse sentimento de ressentimento, de sofrimento, de dor. E hoje você pode, através do Espírito Santo, ter acesso ao médico dos médicos, que é Jesus. E hoje eu quero dizer para você que Ele já está aí do seu lado para te curar. É só você abrir o seu coração, é só você falar com Deus, é só você buscar Ele, é só você ir à presença dEle, procura a ajuda dEle. Como a gente pode manter íntegra a nossa alma? Porque quando a gente fala de cura interior, nós estamos falando de cura da alma, gente. O que é a alma? A alma é onde nascem as nossas emoções, os nossos sentimentos, onde nascem os nossos sonhos, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus fala assim, ó: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em 1 Coríntios 2,16 também nos diz assim, ó: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Então é um incentivo da palavra de Deus para que nós venhamos buscar uma renovação da nossa mente, porque o caminho da cura interior está aí, na mudança de mente, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente sabe que todas as pessoas ao longo da sua vida, porque a vida ela é feita disso, de altos e baixos, já passaram algum drama, já passaram alguma situação, alguma circunstância difícil, mas o que vai fazer a diferença
né, no resultado de tudo aquilo que você vivenciou, é o que você vai fazer com essa dor. Você vai deixar que ela te vença, que ela te transforme numa pessoa pior, ou você vai pegar ela e transformá-la numa superação, numa experiência de vida, né? Vai pegar de repente aquele erro que você teve no passado e transformar ele numa lição. Esse é o segredo dos vencedores, né? Aquilo que eles fizeram com a dor. Então a nossa alma, ela se compõe de quê? De sentimento, de vontade, de consciência, de pensamento. E existem algumas portas que, uma vez abertas, né, por sentimentos, por vontade, por pensamento, elas podem gerar doenças emocionais. E eu quero falar aqui sobre algumas portas que você pode evitar abri-las, né, para que você não venha sofrer de doenças emocionais futuramente, que é angústia, depressão, né, tristeza, e assim vai. Então, uma dessas portas, escolhas erradas. O ser humano, a gente sabe que é dotado de inteligência, de vontade própria, de sentimento. Tem o livre-arbítrio que foi dado por Deus desde o princípio lá no Éden. E isso torna o ser humano também responsável pelas suas escolhas. Então, você pode tomar decisões erradas na sua vida. Mas essas decisões erradas podem atrair para você doenças emocionais, né? Por quê? Porque nós podemos fazer qualquer escolha, mas a gente é escravo aqui das consequências das nossas escolhas. E uma decisão errada, o que ela pode gerar? Ela pode gerar remorso, arrependimento, culpa. Gente, como o sentimento de culpa, ele é dolorido. Como pode gerar aí circunstâncias inevitáveis, né? Então, outra porta que deve se evitar, complexo de perfeccionismo, né? Então, são pessoas que às vezes elas começam a ter um sentimento de insatisfação consigo mesma. É o caso, por exemplo, de pessoas que às vezes tentam ficar agradando todo mundo, demonstrando ali uma certa dedicação, mas nunca conseguem. Por quê? Porque ninguém consegue agradar todo mundo, né? E a gente tira um exemplo disso. Então, tem pessoas que às vezes, por exemplo, tiram um 9 na prova. Aquilo parece ser o fim do mundo, porque a pessoa pensa, não, eu tenho que tirar só 10, né? Não que seja ruim, mas assim, parece que o mundo acabou. Então, tem pessoas que às vezes quando era criança arrumava a cama de um jeito que às vezes nem era capaz de arrumar, porque às vezes aquilo nunca estava bom para adulto, né? Tem gente que vive dizendo, não consigo fazer nada direito. Tem pessoa que às vezes só fica repetindo, eu tenho que melhorar, eu não gostei desse trabalho que eu fiz, então só fica reclamando. E aquela pessoa fica lutando sempre, incansavelmente, por melhor, e fica ali sempre frustrado, desanimado, carregando ali um fardo grande. Por quê? Porque tem um complexo de perfeccionismo, não consegue ter tranquilidade, paz naquilo que faz. Tem pessoas que às vezes já têm uma sensibilidade em excesso, que é o quê? Pessoas que às vezes sofreram durante um tempo muitas mágoas, né? Que durante muito tempo desejou ser amada, admirada, mas só recebeu ali desprezo, descaso e foi se tornando ali muito sensível, e por isso a pessoa acaba querendo sempre muita atenção. Então, se uma amiga, por exemplo, está às vezes com a testa franzida por algum motivo, aquela pessoa já começa a imaginar que está zangada com ela. Então, é aquele tipo de pessoa que fica olhando sempre para o lado, né, e falando, não, qualquer coisinha fulano está zangado comigo. Por quê? Porque a pessoa ela tem um problema de sensibilidade em excesso e indica o quê? Que precisa de uma cura emocional. E às vezes tem pessoas que partem para o outro lado, né? Se torna uma pessoa durona, que camufla os sentimentos, se esconde às vezes atrás de uma couraça, achando que chorar ou se emocionar são sentimentos negativos. Existem pessoas que já têm medo, timidez, né? Muitas mágoas às vezes ocorreu na vida da pessoa e são situações difíceis de se resolver, mas a gente tem que entender que faz parte desse mundo que nós vivemos, viver circunstâncias difíceis, e muitas crianças às vezes passaram, né, na sua infância, humilhações, rejeição, foram depreciadas pelos próprios familiares ou pelos amigos, sofrendo bullying, e aquilo vai acumulando o quê? Sentimento de ódio, raiva, medo, né? Mesmo numa mente infantil. E um dia vai chegar até a personalidade daquele adulto que vai se formar. E aí o que a pessoa desenvolve? Medo e timidez. Então, é uma cura que a pessoa precisa da sua emoção. E tem muitas pessoas que às vezes fazem comentários negativos, né, gente? Mas eu já falei aqui, nos programas passados, da questão da falta do perdão. O poder que o perdão ele tem na nossa vida. E nós não podemos receber, você precisa entender isso, o perdão de Deus enquanto você não perdoar o seu irmão de todo o seu coração, né? Então, o melhor tratamento para a cura interior é o perdão, é a aceitação do perdão de Deus. E isso a gente aplica perdoando a quem nos ofendeu. Há outras pessoas também que sofrem e precisam de uma cura com sentimento de rejeição.
O sentimento de rejeição, ele já é um sentimento que ocorre quando as pessoas foram rejeitadas, ou seja, mal amadas, ignoradas pelas pessoas ao seu redor, e às vezes aquilo causou um complexo de inferioridade. E a pessoa às vezes também ouve muitas palavras depreciativas, aquilo acaba, né, gerando rejeição. Ah, você não presta para nada, você nunca deveria ter nascido, só me causa problemas. Tem pais que às vezes não tomam cuidado e xingam os filhos, né? Então falar, seu casamento vai ser uma porcaria igual ao meu, os homens nunca prestam, não confiam neles, e aquilo vai gerando, gente, um sentimento de rejeição. Então a cura interior, ela é também a cura do corpo, porque tem muitas doenças emocionais que elas acabam interferindo no corpo. A pessoa não consegue trabalhar mais, não consegue correr atrás dos seus projetos, não consegue gozar o bom da vida que está vivendo hoje, no presente, e enxergar as bênçãos de Deus. Por quê? Porque está precisando de cura na sua emoção. Então, o Senhor Jesus, né, na sua palavra, ele teve um discípulo, Lucas, que ele era médico. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever sobre a história de Jesus. Né? Deus deu ao homem inteligência, capacidade para criar remédios, para fazer o uso deles, mas os médicos, eles tratam dos enfermos. E Jesus, ele é quem cura. Então, Jesus, eu quero dizer para você que ele é o melhor psicólogo. Ele nos fez e sabe como nós somos. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o seu temperamento, a sua história de vida, os seus problemas, os seus traumas, melhor do que ninguém. E o que eu quero dizer para você nessa tarde é que é do desejo dele, da vontade dele, restaurar os seus relacionamentos destruídos, né? Relacionamento entre pais, filhos, esposa, casamentos que pareciam estar desmoronando. Então, Jesus deseja também que você seja capaz de amar as outras pessoas e consiga se amar também, que você consiga se perdoar da mesma forma que você perdoe o próximo. Há pessoas que precisam se perdoar, né? Cometeram erros no passado que o sentimento de culpa está corroendo até hoje. Então, é do desejo de Deus que você seja aquela pessoa que Deus tinha em mente quando Ele te criou. Porque a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Você sabe o que significa? Que quando você ainda estava no ventre da sua mãe, você era ali uma célula uniforme, você estava se formando, Deus, ele já te conhecia. Deus já tinha um plano, um propósito para a sua vida. E o que eu quero dizer para você é que ali no ventre da sua mãe, quando Deus escreveu a sua história, Ele não viu você uma pessoa com medo, uma pessoa com timidez, com complexo de inferioridade, com dor, com rejeição. Então chega de você viver esses sentimentos na sua vida. Mas escute hoje o convite de Jesus. Chame Ele para entrar na sua casa, para entrar na sua família, na sua vida. Busque a Ele. E você vai ver que Ele vai trazer para a sua vida essa restauração, essa cura interior que você precisa. Porque um dia Ele morreu na cruz para que essa promessa fosse uma realidade na sua vida. E como você pode alcançar essa cura interior? Eu quero falar sobre isso hoje. Admitindo, primeiro passo, admita que você precisa de cura. Admita as suas fragilidades emocionais, busque ajuda. Rompa o domínio sobre você, né, que às vezes veio de rejeição, complexo de culpa, medo, timidez. Não aceite isso mais na sua vida. Ore a Deus pedindo que Ele cure, que Ele apague da sua mente as lembranças sofredoras do passado, porque isso não te pertence mais. Amém? Isso não te pertence mais. Em Hebreus 10, 17, a gente lê o seguinte: ó, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Se nós pudéssemos descobrir a origem de todos os traumas humanos, você pode ter certeza que todos os sofrimentos da alma, a gente veria, na última análise, são consequências do pecado de alguém que errou, né? Então, assim, qualquer comportamento, ele pode ser mudado. Não existe comportamento desestruturado que o Senhor não possa mudar. Pode ser o maior que for. Então, o Senhor, Ele quer te ajudar, é só você querer. Então, a partir de hoje, confesse os seus temores, os seus medos, os seus receios para o Senhor. Ele sonda o seu coração, penetra nos compartimentos mais profundos da sua mente que ninguém conhece do seu ser. Nas dores mais profundas, Ele penetra e Ele quer hoje, nessa tarde, renovar a sua mente, trazer cura. Porque Deus, Ele é o grande alquimista que transforma tudo que há na nossa vida em um finíssimo ouro espiritual. Você é importante para Deus. Não desista agora, mas busque ao Senhor. No Salmo 18:2, para finalizar, diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, Jesus levou na cruz todo o seu sofrimento. E eu quero dizer para você,
Você é mais que vencedor. Sabe, queridos, quando a gente fala assim de ter uma renovação na mente, às vezes a pessoa pensa, mas é difícil, porque esse pensamento fica martelando na minha cabeça, né? Sabe o que você faz? Você começa a memorizar e preencher a sua mente com coisas boas. E tem algumas promessas na palavra de Deus. Por exemplo, 1 João 3:8, né? Fala assim que o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Tenha isso em mente. Ore na sua oração esse versículo, né? Clame a promessa de Deus, reivindique para a sua vida. Em Tiago 4:7 fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então o caminho da cura é você obedecer a Deus, é você se sujeitar, fuja da aparência do mal, né? E o mal, ele vai sair. E em Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então a gente tem que procurar se esforçar, preencher a nossa mente com coisas boas, sabe? Porque, olha, eu vou falar pra vocês de intoxicação. Intoxicação não é só o que a gente come, não. Intoxicação é aquilo que a gente lê, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente vê. E se você quer ser curado, né, você quer ser uma nova pessoa, alguém transformado, eu pergunto pra você, o que você tá vendo? O que você tá lendo? O que você tá ouvindo? Né? Então, faz parte, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. E a cura interior, ela traz resultados para a nossa vida, né? Você vai viver uma vida mais alegre, feliz, em paz, sem culpa. Então, nesse momento, faça uma análise na sua vida, né? Qual a pior lembrança, a pior memória que você tem, o que mais te machucou no passado? Hoje, não importa qual seja, Jesus, ele está aí do seu lado para te ajudar. E se você quiser chorar, chora, fica à vontade, você está na presença daquele que tudo sabe e que sentiu as dores na cruz. Gente, então, se você passou por essas situações, saiba que Deus tem cura para derramar na sua vida, ok? É isso aí, essa foi a palavra hoje de cura interior, né? Quero agradecer a vocês pela audiência, eu espero que vocês reflitam, que esse programa tenha trago para vocês uma grande vivência de vida. Gente, sábado que vem nós estamos de volta, das 2 às 3h30. Fiquem com Deus. Tchau, Berglândia.